Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é urgente. Paulo Guedes anunciou coisa muito boa, mas a grande maioria dos economistas contestam. A segunda manchete é mudança de nomenclatura pega muitos idosos de surpresa. Falta de dignidade. Você vai entender um pouquinho sobre essas duas pautas que eu tenho para trazer para vocês. Hoje nós vamos transmitir conhecimento, hoje nós vamos falar de coisa importante aqui, tá bom? E por fim, a última pauta que a gente vai falar com vocês é margem social, tem data definida e nós vamos ter vitória. Vem comigo, que é importante a nossa luta aqui. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês. Eu quero que vocês entendam um termo técnico da economia. Quando vocês ouvirem esse termo em algum jornal, quando vocês ouvirem esse termo, vocês vão saber o que é. E eu quero que vocês me digam aí se vocês já conhecem esse termo. Vamos lá. Antes, eu vou só te pedir uma coisa, já estava esquecendo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer para poder continuar lutando por você. Meu amigo, você sabe o que é estagflação? Estag de estagnado, flação de inflação. Você sabe o que é esse termo? Não. Então, se você não conhece ainda, você vai passar a conhecer e quando você ouvir, você vai falar, eu sei o que é isso. Eu sou um aposentado que entende de economia. Vamos lá. Inflação é o aumento dos preços, tá? Inflação é quando os preços começam a aumentar, eles inflam, tá? Eles aumentam. Só que geralmente a inflação, ela vem acompanhada por um crescimento econômico. Essa é a regra. Então vamos lá. Por exemplo, começa a gerar mais emprego. O salário aumenta, você vai comprar mais. Comprando mais, tem maior procura. Tendo maior procura, o preço sobe. Isso é inflação acompanhada de um crescimento econômico. A estagflação é quando existe a inflação, o preço sobe, mas a economia trava. Esse é um evento que, quando acontece, leva anos para esse impacto voltar ao normal. Então, o que é a estagflação? Aumentou o preço. Carne aumenta 37%, ovos 40%, frango 40%, o carro usado 40%, a gasolina 30%. Isso é inflação. A estagflação é quando tem desemprego, é quando falta dinheiro na praça, é quando o governo tem que injetar dinheiro porque a economia não consegue produzir sozinha. Isso é estagflação. E olha só, Guedes anunciou, como o título é Guedes anuncia uma coisa boa. Paulo Guedes, conforme matéria aqui do Estadão, vê que a inflação está controlada e ainda prevê um crescimento robusto para 2022. Ele está vendo que 2022 vai bombar, igual 2019, igual 2020 e 2021, vai bombar. Essa é a ideia de Paulo Guedes. A avaliação dele é otimista do ministro e destoa sobre grande parte dos analistas e economistas que dizem que o país pode entrar numa situação que combina fraqueza econômica com preços em alta. Fraqueza econômica com preços em alta significa, escreve aí para mim se você aprendeu, estagflação. Outra matéria que eu tenho que trazer para vocês. O Rodrigo Zeidan, ele é um economista, professor da New York University, de Xangai, na China, tá? É um braço do instituto da New York University, e ele é doutor em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é um economista muito bem conceituado e ele afirma que Guedes conseguiu a façanha de pôr o país em estagflação, em uma crise global deflacionária, ou seja, estamos perdendo o nosso poder de compra.
Agora, você que me acompanha e que nesse canal você vai ser uma pessoa mais culta, mais antenada na economia. Eu quero a sua opinião. Você vê hoje, que você sente na prática, indo ao supermercado, indo às frutarias, indo à farmácia, e você acompanha a sua família, seus filhos procurando emprego, ou às vezes empregado, ou às vezes trabalhando na informalidade, no Uber, porque não tem emprego, e reclamando do preço da gasolina. Eu quero ouvir de você. Você acha que Guedes está certo porque nós estamos em uma situação de crescimento robusta? Ou você acha que o Rodrigo Zeidan está certo porque nós estamos em uma estagflação? Eu quero a sua opinião. Eu quero que você tenha a capacidade política e econômica de se manifestar de forma contundente. Qual é o seu posicionamento? Estagflação ou momento robusto e favorável e bom da economia? Eu quero a sua opinião. E o que você acha que é o motivo disso? Falta de administração ou a culpa é só pela pandemia? Tem países aí que tem a pandemia e a coisa estabilizou, mas não estão em estagflação. Inclusive aqui na América do Sul. Eu quero a sua opinião. Eu quero a sua opinião sincera, tá bom? Agora eu vou partir para a segunda pauta com vocês, que é uma pauta bem delicada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem parâmetros internacionais que os demais países seguem, tá? Presta atenção comigo. A OMS, essa mesma organização, teve a coragem de fazer o absurdo de tratar a velhice como doença. Então, o CID, sabe aquele CID de doença? Agora tem o CID velhice. Vocês que passaram dos 60 anos e que me acompanham aqui no canal, vocês não são só mais velhos, vocês são doentes para a OMS. Nem velhos vocês são idosos. Mas ela tratou, nesses termos, velhice como doença. Ah, mas muda nada, doutor Sandro. Muda. Porque quando você for para um hospital com mais de 60 anos e morrer lá, pode ter sido por um erro médico, pode ter sido por uma infecção que você pegou lá, pode ter sido por vários problemas. Causa da morte, velhice, morreu de velho. Causa da morte, imprestável, velho. Esse é o CID. Só que a Câmara dos Deputados abriu uma discussão para fazer uma moção de repúdio a essa classificação da OMS. E nesse ponto merece meus parabéns à Câmara dos Deputados. Nós temos que dar dignidade aos nossos idosos. Nós temos que trazer aos nossos idosos a condição de vida econômica, condição de saneamento básico, condição psicológica. Como você se sente ao se considerar um doente sem doença por uma fase da vida que você está? Qual vai ser o próximo passo da OMS? Considerar crianças como deficientes mentais? Vamos acordar para a vida. Políticas públicas se fazem com consciência, com moderação. Políticas públicas se fazem pensando no impacto. Você, que tem mais de 60 anos e que está me assistindo, você se considera um doente pela sua idade, pela sua condição de velhice? Essa não é minha palavra. Essa é a palavra da OMS. Condição de velhice. Você se considera velho e doente? É isso que eu quero saber. Você se sente seguro em saber que você pode chegar num hospital e a causa da sua morte aos 60 anos pode ser a doença velhice? Não, qual a causa da morte? Velhice. Não dá para simplesmente aceitar isso.
tá bom? Eu vou colocar um vídeo agora do deputado Antônio Furtado, delegado, que levantou essa pauta, e do deputado Rodrigo Padilha, tá? Que é ex-ministro. Eu vou colocar aqui para que você possa ver aqui o vídeo e ver a defesa que eles fizeram. É do Padilha, essa pauta aqui, e o deputado Antônio Furtado pediu a subscrição. Parabéns a esses dois deputados. Eu concordo e assino embaixo com vocês. Velhice não é doença, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Assiste o vídeo aí que vale a pena. O ministro Alexandre Padilha. Obrigado, presidente, doutor Frederico. Um abraço aos nossos colegas parlamentares, às nossas colegas parlamentares, a toda a equipe técnica dessa nossa comissão, uma equipe técnica super dedicada. Quero sempre agradecer aos trabalhadores e servidores da nossa comissão. Um abraço aqui à nossa deputada Tereza Nelma, deputado Alceste. Dizer, presidente, o intuito dessa moção é reforçar uma posição que foi do Conselho Nacional de Saúde, mas também que foi discutida no âmbito da nossa Comissão do Idoso e da Comissão de Seguridade Social e Família, numa audiência pública realizada com vários especialistas, pessoal da Sociedade Brasileira de Geriatria, Dr. Kalash, especialistas que acompanham o tema dos direitos da população idosa, porque realmente nos choca esse posicionamento, por enquanto é de um comitê de especialistas da Organização Mundial de Saúde, de querer estabelecer o termo velhice como doença no Código Internacional de Doenças. Isso preocupa profundamente todos aqueles que defendem os direitos da população idosa. E eu diria que o nosso parlamento, o nosso Congresso, pode cumprir um papel importante nisso. Eu acho que a gente poder aprovar, peço a todos, a gente possa aprovar essa moção, ela tem um peso de reforçar um diálogo da posição do nosso país, né? Reforçar, inclusive, a posição do Ministério da Saúde, reforçar a posição do Conselho Nacional de Saúde. Se velhice passar a ser um código de doença, primeiro, isso vai reforçar o preconceito. Outro dia eu ouvi uma coisa muito bonita, doutor Frederico, de um representante da Associação de Aposentados aqui de São Paulo, que ele falou o seguinte: velhice não é uma perda, pelo contrário, é um ganho. É um ganho de experiência, é um ganho de experiência de vida, é um ganho de conhecimento, então não pode ser classificado como doença. Então, primeiro, tem algo muito grave de reforçar o preconceito, o estigma, se a gente permitir uma coisa como essa acontecer. Segundo, que pode atrapalhar, inclusive, os dados de saúde, como disse o posicionamento do Conselho Nacional de Saúde, porque, imagina, doutor Frederico, o senhor que é médico, imagine, às vezes, a informação ali do óbito, no atestado de óbito, no prontuário, às vezes o colega, a equipe hospital, ao invés de investigar melhor qual foi o caso, qual foi o motivo daquela morte, vai botar velhice como morte. Outro dia, até foi dito que o rei, o príncipe Philip, lá, que era o marido, né, da rainha da Inglaterra, colocaram no atestado dele velhice, porque não foram investigar. Então você começa a não saber, inclusive, pelo motivo pelo qual, infelizmente, a pessoa tenha morrido. Isso também impacta nas informações de saúde, nas políticas de prevenção, nos esforços de ampliação da rede de atendimento. Então é muito grave isso. E eu acho que o Brasil pode cumprir um papel importante. Quando fui ministro da Saúde, o Brasil sempre teve um peso muito importante nessas assembleias da Organização Mundial de Saúde. Está sendo aberta agora a Assembleia Geral da OMS, o ministro Queiroga está representando o Ministério da Saúde. Eu acho que a gente poder aprovar aqui na comissão que defende os direitos da população idosa vai ser algo muito importante para que tenha essa revisão por parte do Comitê de Especialistas, e que velhice, que não é doença, não pode ser classificada como um código de doença na reavaliação e na renovação do Código Internacional de Doenças. Então, queria pedir aqui aos nossos colegas parlamentares que a gente possa aprovar
essa moção que reforça a posição do Brasil para que o OMS reveja essa decisão do seu comitê de especialistas, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria de falar. Ex-ministro Alexandre Garcia, Alexandre Padilha. Eu gostaria de convidar agora, deputado Leandro, a senhora, se puder aguardar um minutinho, o deputado Océsio, que está com a palavra, mas o delegado Antônio Furtado. Senhor presidente Frederico, eu também gostaria de subscrever o requerimento da autoria do nobre deputado Alexandre Padilha, na certeza de que todos os deputados que me antecederam foram muito felizes em deixar claro que no século XXI, inconcebível entendermos a velhice por si só como sendo uma doença. Ora, em qualquer fase da vida, infância, adolescência, fase adulta ou na velhice, é possível ficarmos doentes. Mas a fase da vida em si não pode ser considerada uma doença, porque, de fato, isso gerará por si só também um enorme preconceito e uma infelicidade e fará os nossos idosos sofrerem. Eu entendo que o idoso, ele não é um doente, e ainda bem que o Conselho Nacional de Saúde entendeu dessa forma, acatando. A Comissão do Idoso deve sim acatar esse requerimento, porque temos que dar honra a quem tem honra. E, na verdade, doente é todo aquele que tem preconceito contra o idoso, aquele que pratica crimes em desfavor do idoso. E eu quero aproveitar e agradecer ao corpo técnico da nossa Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, e eu quero parabenizar a todos, na pessoa da Rafaela, que está aí ao seu lado, pelo brilhante trabalho que foi desenvolvido na nossa audiência pública, realizada na última terça-feira. Audiência pública que nós combatemos o aliciamento e a indução dos idosos aos empréstimos consignados fraudulentos. Isso sim, quem age de forma a desrespeitar o idoso, lesar o idoso, fazê-lo alguém que sinta vergonha de ter sido enganado, esse sim é o doente, o idoso não. Então, parabéns ao deputado Alexandre Padilha, e eu requeiro a subscrição e, com absoluta certeza, aprovaremos agora, por unanimidade, esse requerimento. Muito obrigado, delegado Antônio Furtado. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Perdão, temos o deputado Merlon Solano. Seja muito bem-vindo, deputado, bom dia.